Olá, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, estamos aqui começando 2023, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do conservadorismo, né, brasileiro. O conservadorismo no sentido moral, né, no sentido político e tudo mais, né? E nós temos como base esse livro aqui da Lilia Moritz, né? Que também vamos usar um outro livro. Na próxima, né, será um outro livro, né, mas a gente não pode, né, começar esse programa porque nós estamos aqui hoje no dia 11 de janeiro de 2023, né, na quarta-feira, e nós não podemos falar, né, do conservadorismo brasileiro sem falar dos absurdos atos que aconteceram no dia 8, no domingo, né, em onde hordas, né, de fascistas, terroristas e tal invadiram, né, exatamente o símbolo da democracia brasileira, né, que é exatamente a divisão dos três poderes, né, o Palácio Planalto, que é o poder executivo, o Congresso Nacional, que é o poder legislativo, e o Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário. Então entraram lá, depredaram, então num colaboracionismo, inclusive, da Polícia Militar do Distrito Federal, né, que é onde o ex-secretário, né, de Segurança Pública já tem um mandado de prisão expedido contra ele, né? O próprio governador do estado, né, Ibanez Rocha, que foi afastado, né, pelo Poder Judiciário por 90 dias do poder devido à conivência, né, do governador e do secretário de Segurança Pública, e a partir deste comando, né, os subalternos, né, a partir dali, comandante da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar principalmente, né, da Polícia Civil ainda precisa ver, né, porque quem tem que garantir a segurança é a Polícia Militar, né, então, inclusive o comandante da Polícia Militar foi afastado pela intervenção que houve, né, do Poder Executivo Federal. Né, o presidente Lula determinou, né, fez um decreto de intervenção na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e isso já foi aprovado tanto pela Câmara como pelo Senado, né, e o próprio governador aí no caso foi afastado por questões jurídicas, né, o ministro do Supremo Tribunal o afastou e depois, né, o pleno também o afastou. Então, o conservadorismo, né, normalmente, ele é uma característica do Brasil, né? O Brasil é um país extremamente conservador, está ligado muito às questões, né, de um domínio muito grande, de uma pequena classe dominante, né, que consegue impor as suas ideias, né, para a maioria da população. Tem a ver também com a própria questão religiosa, né? A religiosidade foi muito efetiva, né, desde o início da colonização brasileira, né, a própria expansão territorial, né, marítima, né, e depois territorial dos portugueses, né, tinha a ver com a expansão da fé católica, né, e mais recentemente, né, de uns 50 anos, 40 anos para cá, nós estamos tendo outras vertentes do cristianismo, também conservadoras, né, se colocando como a religião de um percentual bastante grande da população brasileira, né? E esse percentual aí, né, de pessoas que levam a religião para as questões fora, né, as questões cívicas, né, vamos dizer assim, está gerando, né, algo muito maior que o conservadorismo, né, que é o reacionarismo, né? Então, a reação a qualquer tipo de mudança, né, a qualquer tipo de questões que estão de modernidade, né? E essa religiosidade, ela acaba interferindo na própria vida política, né, do país, né? Isso não é uma coisa que é exclusiva do Brasil, né, mas também, né, nós estamos falando aqui, estamos no Brasil, né, precisamos falar do Brasil, né? Então,
essa religiosidade, né, ela deixou apenas de transformar as pessoas que seguem a religião, né, como algo apenas conservador, né, que não querem grandes mudanças e tal, em pessoas que são reacionárias, né? Então a gente vê aí clérigos, né, das diferentes religiões cristãs, né, fazendo com que as pessoas realmente façam, né, ou tomem atitudes violentas, né, como aconteceu no domingo, dia 8 de janeiro, né, onde eles entram e destroem, né, o patrimônio da República, o patrimônio público. Né? Então, isso, né, passa a ser um problema maior. Né? E esse conservadorismo também, além do aspecto religioso, ele também tem muito a ver com as questões do Brasil sempre ter sido um país extremamente centralizado politicamente, dominado, né, por uma pequena classe, né, que ditava, né, todas as questões políticas, econômicas, sociais, né? A própria escravidão no Brasil, né, que passou a ser algo que incorporou-se à cultura brasileira, né? E você vê isso também acontece nos Estados Unidos, né? Em graus diferentes ou de maneira diferente, né? Acontece, por exemplo, nos Estados Unidos também um grande conservadorismo cristão, né? Também questões ligadas ao racismo, né? Estão ligadas à escravização dos africanos, né? Que também foram levados para lá, assim como também nós temos isso na América Central, né? Tanto regiões como Cuba, Haiti, né? E também a América Central continental, né? E também norte da América do Sul, tudo mais, né? Então o racismo, né, ele é algo que impregnou a cultura desses países, né? Então, e aí, né, os Estados Unidos, por exemplo, tomaram algumas atitudes políticas, né, para enfrentar o racismo, né, enquanto também o Brasil tomou outras atitudes, ou vem tomando, né? Os Estados Unidos, eles devido ao seu federalismo, eles deixaram os estados, né, cuidarem dessas questões durante muito tempo, após o fim da Guerra Civil, a abolição da escravatura lá e tal, e aí eles acabaram enfrentando isso, né, de maneira diferente, né? E aqui no Brasil, infelizmente, nós tivemos uma permanência maior da escravidão, né, da escravização de pessoas, né, que eram trazidas obrigatoriamente, né, de maneira violenta da África, né? Quer dizer, mais de 12 milhões de pessoas foram trazidas da África para a América, né? E dessas 12 milhões e tantas pessoas, né, cerca de 10 milhões chegaram, né? E desses 10 milhões, pelo menos metade chegaram, né, ou essas pessoas, a metade chegou no Brasil. E aí essas pessoas eram submetidas a violências físicas, né, violências psicológicas e todo outro tipo de violência. E isso, né, foi gerando, né, não que a pessoa às vezes tenha uma consciência disso, né, mas é uma questão da psicologia social. Foi gerando na população brasileira uma normalização da questão da violência, né, que hoje, né, você vê, o Brasil é um país extremamente violento, a violência urbana ela é uma das maiores do mundo e muitas vezes as pessoas, né, veem isso com naturalidade. Né? Por quê? Porque já vem vindo há muito tempo isso, né, no inconsciente, vamos dizer assim, coletivo. Né? E questões ligadas também hoje, né, a questão da tortura, né, a questão da falta de solidariedade, a questão de você até achar normal que algumas pessoas entrem, né, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto e destruam tudo e as pessoas não veem isso às vezes como um grande problema. Né? Infelizmente nós estamos tendo aqui no Brasil, né, uma normalização da violência, né? É uma normalização daquilo que é extremamente grave. Né? Então, e isso está muito ligado também ao quê? Né? Isso está muito ligado a quem, né, essa violência acaba sendo dirigida. Né? Então essa violência acaba sendo dirigida aos pobres, né, aos pretos, pessoas marginalizadas, né, como um todo.
E aí as pessoas então acabam vendo isso aí como uma questão normal. Então, a gente vê isso, né, na própria ideia de que deputados do PL, né, que nunca defenderam a democracia, nunca defenderam os direitos humanos, publicaram aí uma carta e mandaram para o ministro dos Direitos Humanos, né, que eles tinham que tratar os presos, né, com dignidade e tudo mais, né? Pessoas que nunca se preocuparam com a dignidade de nenhum preso, né? Nunca se preocuparam com a dignidade de nenhuma pessoa condenada, por exemplo, né? E pelo contrário, né? São pessoas que nunca respeitaram a ideia, né, de direitos humanos, certo? Porque os direitos humanos, ele é, como o nome diz, para todas as pessoas, né? Agora, quando se trata da criminalização, aí você tem, obviamente, uma ideia de que, né, a pessoa que vai presa, ela tem que ser punida, só que ela não pode, efetivamente, perder, né, a gente não pode perder a dignidade humana. Essa é a questão fundamental. E essas pessoas que estão pedindo direitos humanos para esses mais de 1000 presos aí, são pessoas que nunca defenderam os direitos humanos. E aí você vê, só estão falando em defesa dos direitos humanos agora, por quê? Porque é o pessoal do grupo deles, né? Então isso é um grande problema também que nós estamos tendo no mundo inteiro, uma espécie de tribalização, né, das pessoas, né? Aonde, dependendo da onde a gente está, ou de quem a gente é e tal, tudo pode. Se é o outro, aí já não pode. Então, é uma ideia muito de perder mesmo a humanidade, né? A solidariedade e tudo mais, né? E isso entra em conflito com a própria ideia do cristianismo, né? Porque Jesus Cristo, né, ele pregava exatamente o amor ao próximo, né? Ele pregava a solidariedade, ele pregava a paz, né? A pacificação, né? Judas, num determinado momento, chegou para ele e falou: Jesus, vamos pegar a espada, vamos expulsar os romanos, né, da Judéia e tudo mais, né? E Jesus falou para ele: ame os romanos, né? Então, quer dizer, é uma percepção de paz, né? E uma percepção também de humanidade além das meras questões político-administrativas, né, e tal, etc. Então, essas pessoas que hoje se dizem cristãs, elas se distanciam, né, desse Cristo solidário, pacífico e tal, né, para ter, né, talvez uma religião íntima, né, uma religião individualizada e uma religião aonde a solidariedade, né, o amor ao próximo estão completamente apartados, né, da ideia cristã dessas pessoas, né. Então é algo que a gente pode questionar também, né? Que cristianismo é esse, né? Que essas pessoas defendem, muitas vezes padres, né? Pastores, né? Que incentivam pessoas a se armarem, né? A cometerem atos terroristas, né? A ficarem acampados na frente de quartéis e tudo mais, né? Como a gente comentou, né, nos últimos programas sobre a questão militar, né? Existe também o conservadorismo brasileiro, ele traz essa ideia da intervenção militar, né, que os militares são pessoas que têm a sua, por si só, são pessoas que defendem, né, aquilo que é certo, ético e moral, né, e a gente sabe que não é bem assim, né. Então, essa questão que nós vemos hoje, né, do conservadorismo, ele está ultrapassando, né, a mera ideia de conservação, né, de não mudança. Muito pelo contrário, né, nós estamos tendo o conservadorismo agindo, né, de maneira o quê? Irracional, ilógica e ilegal. Né? Então é um grande problema, né? Não é a maioria, né? É uma parte, e inclusive é uma minoria, né, que faz isso, né, que age assim. Mas nós não vemos, né, por parte de alguns conservadores uma ideia de você realmente se contrapor a esse tipo de ilegalidade, de atos terroristas e tudo mais, né? Muito pelo contrário, eles são coniventes, né? O que acontece, por exemplo, com as PMs, né? O que acontece com o Exército,
né, com as Forças Armadas em geral. Eles dizem que querem, né, mudar alguma coisa no sentido de impedir, né, que determinadas pessoas, determinado candidato, determinado eleito não possa governar, né? E não há nenhum tipo de legitimidade nesta ideia, né? Não há nenhuma legitimidade ligada às questões civis, às questões do direito, né? Por quê? Porque quando eu digo que determinado candidato perdeu, né? Ah, mas ele perdeu, mas não perdeu, porque a eleição foi fraudada. Então, quer dizer, pode haver fraude, claro, sem dúvida, né? Tem muitas eleições, por exemplo, no México, durante mais de 80 anos, eleições foram fraudadas, né? Eleições, inclusive, no papel, né? Que eram fraudadas. Pode haver fraude, mas quando você diz que houve fraude, você tem que provar, né? Porque, né, você não é uma pessoa que simplesmente pensa alguma coisa, né, acha alguma coisa e aquilo ali vira verdade, né? Muita gente pensa isso, né, que o que ela tem na cabeça é a verdade, mas não é, né? Isso é até um problema psíquico, né? A pessoa tem que mudar, né, essa ideia, né, de que o que ela pensa é a verdade, né? Então, por isso também que as notícias falsas, elas se espalham com muito mais facilidade, né? Por quê? Porque a pessoa, ela não está preocupada em conferir aquela informação. Se aquilo é o que ela pensa, ela acha que é verdade, né? Então, é a mesma coisa. Eu vou pensar que o Brasil foi, né, campeão, ex-campeão mundial. Eu vou pensar isso vai passar a ser uma verdade. Então, para muita gente, isso passa a ser uma verdade, né? Então, isso é um problema, né, que é extremamente ligado à psiquiatria, né? Tem que resolver esse problema, né? Por isso que no Brasil hoje também nós temos problemas que muitas vezes não são, né? Milhares de pessoas estão aí na frente dos quartéis, estavam, né? Agora está diminuindo. Elas têm que ser investigadas, não é apenas uma questão, às vezes, ligada a um ato, né, ilegal que ela esteja cometendo e tal, mas também questões psicológicas, né? Por que aquela pessoa está lá, né? Muitas vezes a pessoa está lá porque ela não tem onde ficar, né? Ou ela está triste onde ela fica, então ela vai para lá. Então essa coisa de transferência, né? Então pessoas que disseram que se separaram dos seus cônjuges, né? Para alguns aí é cônjuge, né? Mas se separaram dos cônjuges, por quê? Porque ficaram na frente do quartel, né? Então, quer dizer, psicologicamente, fazendo uma psicologia básica, que é lógico que essa pessoa estava inconscientemente querendo se separar e usou essa ideia de ficar na frente do quartel para arrumar uma desculpa para a separação. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas têm que ser, né, estudadas, né, de maneira individual, né? Então agora você vai fazer toda uma individuação da pena, né? As pessoas vão ficar lá e vão responder pelos atos que fizeram. Mas também, né, nós teríamos que ter um estudo para entender por que cada um desses indivíduos ficaram lá, né? Qual que é aquilo que os moveu, né? Qual é a ideia básica dessa mobilização, né? Por quê? Porque essas pessoas cometem muitas vezes o auto-engano, né? Então acreditam em coisas que não são reais, né? Então, esse problema é um problema psicológico. Ela se torna um problema civil, né? Se torna um problema político, se torna um problema até legal, né? Um problema. Por quê? Porque essas pessoas cometem crimes, né? Então é a mesma coisa, não é porque o cara é um psicopata que matou 10 que ele não vai ser punido, ele vai ser punido. Só que ele tem que se entender, né, a psicopatia daquela pessoa, né, para a gente ver se pode evitar, né, no futuro, né, se há algum tipo de medicação e tal, que evite esse tipo de doença, né, psicológica, né? Então isso também é importante, né, a gente perceber aí o que leva as pessoas, né, até a interpretar um passeio do ex-presidente no supermercado. Vai interpretar porque ele falou que ele foi no supermercado porque todo mundo tem que comprar comida, vai abastecer a casa porque vai ter uma guerra civil. Então as pessoas, elas, né,
constroem, né, uma narrativa completamente absurda, né, sem uma ligação com a realidade, né? E isso está muito ligado ao quê, né? Porque muitas vezes o que as pessoas não percebem é que nós, na nossa individualidade, nós temos não apenas questões que são bem intrínsecas a nós mesmos, né, que tem a ver com a nossa família, né, e tal, e que hoje até a genética explica muita coisa do nosso comportamento, né, mas tem a ver com a nossa criação, com a nossa família e tal, e ao mesmo tempo a gente tem que ver que também transcende, né, tem um pouco a ver com o país onde a gente nasceu, o local do país onde a gente vive, né, e tudo mais. Então, as pessoas têm que entender que essa questão cultural, essa questão política, ela também influencia, né? O meio também influencia na questão psicológica, né? Apesar de hoje a gente saber que também existem umas influências bem grandes, né, da própria genética nas pessoas, né? E as pessoas então acabam sendo diferentes, né, exatamente não só por questões culturais, né, questão de criação e tal, etc., mas também, né, por questões genéticas, né? Então isso precisa ser investigado, né? Então o que está assustando não só o Brasil, né, ou pelo menos algumas pessoas no Brasil, né, e no mundo, né, é que exatamente esse conservadorismo, né, que a gente estava acostumado a ter no país, ele está se tornando algo que é reacionário, né, ou seja, se eu não aceito determinada situação, eu vou cometer crimes, né, eu vou fazer com que haja atos, né, ilegais, né, que possam ser imorais, né, ilógicos, irracionais, contra uma realidade posta, né? Então, quer dizer, se difunde aí muitas vezes, a eleição foi fraudada, né? Outro dia também o ex-presidente falou que a eleição de 2018 foi fraudada. A eleição de 2018 que ele ganhou, foi fraudada, porque ele teria ganhado no primeiro turno. Então, quer dizer, se a eleição foi fraudada pelo outro lado, né, você vê como a explicação é ilógica e irracional, né? Porque se eu vou fraudar a eleição, eu sou candidato contra o outro. Se eu tenho o poder de fraudar, eu vou fraudar para ganhar. Eu não vou fraudar para perder, né? Então como é que eu vou ter se eu tenho esse poder de fraudar, como é que eu vou fraudar para perder a eleição? Isso é totalmente irracional, né? Porque se você tem uma fraude, que nem no futebol, né? No futebol, o juiz ladrão, então o juiz roubou, por isso que meu time perdeu, né? Porque não é porque o juiz roubou e meu time ganhou, né? Então, se a gente chega a um absurdo de dizer que houve fraude, né? Então a gente não pode aceitar que houve fraude do outro lado que perdeu, né? Então, como é que o lado que perdeu, né, comete fraude, né? Não é possível, né? Porque normalmente, se você tem uma fraude, é por isso que ele se chama fraude, né? É uma coisa falsa. Então aqui ele ganhou, mas ele não ganhou, né? É o outro que ganhou. Então isso é a fraude. Então como é que, eu ganhei e foi fraudado, quer dizer. Então esse tipo de pensamento também acaba gerando, né, verdades individuais, né? As pessoas acreditam nisso porque elas querem acreditar naquilo, né? Então todo esse conservadorismo, essa ideia, né, de manutenção de possíveis valores, né, e tal, familiares, etc, etc, acabam encontrando, né, nas coisas irracionais. Aí entra por isso, porque eu tenho uma explicação que é irracional para a sociedade, porque eu tenho uma explicação que é uma explicação religiosa, né, para a sociedade. Então eu acredito nas coisas que eu quero acreditar, eu não acredito naquilo que efetivamente é colocado, né, e aquilo que é real. Então, se a pessoa acredita em determinadas coisas, né, aquilo ali vai passar a ser a verdade. Então hoje também, né, está muito complicado, né? Por quê? Porque eu tenho a ideia de que se eu tenho uma verdade, ela tem que ser imposta ao outro, né? E o conservadorismo brasileiro está muito ligado a isso, né? Ao autoritarismo. Porque eu não posso ter a minha verdade, né, e ficar na minha, né? Que é o respeito individual, né? Que aí
Cada um tem o seu, né, a sua possibilidade de ser o que é, né? E contanto que eu não prejudique o outro, não tem problema, não teria, mas aí passa a ter. Por quê? Porque a minha verdade tem que ser a imposta a todos, né? Então aí é que é o grande problema e que vira uma ideia de reação, né? Reação que a gente viu no domingo, né? Então, ou seja, como eu não aceito a realidade dada, eu fico, né? Eu tomo uma atitude, né? Eu sou reativo, né? É daí que vem a ideia do reacionário, né? Ele é reativo, só que ele não tem, né, nenhuma base, nem política, nem de direito e nem lógica para fazer aquilo. Porque, por exemplo, se houvesse uma base lógica, né, para se fazer aquilo, né, vamos dizer que houve efetivamente, né, determinadas situações e tal, e que conseguiu provar que aquilo que falaram que é, não é. Aí eu posso ter uma reação, né? Tudo bem. Então é uma questão de que eu estou enfrentando a realidade, né? Então eu provo que houve uma fraude. Aí não querem aceitar, né, o poder legislativo, judiciário e tal, essa fraude e tal. Então eu posso ter uma reação. E isso pode ser algo moralmente aceito, né? Por quê? Porque se houve uma fraude, aí eu tenho o direito de manifestar, certo? Agora, eu invento que teve uma fraude e eu vou me manifestar. Então, quer dizer, você tem um choque da realidade com aquilo que você está fazendo, né? Que se torna imoral e ilegal, né? Então, essa é a grande questão, né? Então, hoje o que nós temos que combater mais, né, não é questão do conservadorismo, porque se a pessoa é conservadora nos seus valores, não há problema nenhum. A questão é que ela não pode ter uma reação violenta para tentar impor a sua realidade, a sua verdade para os outros. Aí é a grande questão, né? Então, por isso que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma esses atos ilegais, né? E é por isso que mesmo, né, quando a gente tem uma... Porque muita gente também, os conservadores, às vezes pensam que a democracia é deixar tudo acontecer. Não é. Democracia é exatamente estabelecimento de regras. Se você descumpriu a regra e você está contra a democracia, né, você tem que ser punido. Então, a punição, ela é totalmente inerente à democracia, né? A democracia não é o vale tudo, né? O vale tudo é a lei da selva, né? A democracia é o contrário, é quando você tem um contrato social, aqui estão as regras, e essas regras têm que ser respeitadas. Quem não cumpre, né, vai ser punido, desde o cara que comete um pequeno crime até um cara que comete um grande crime. Então todo mundo tem que ser punido de acordo com o que fez, né, e responder pelos seus atos, né? Então é isso. Aí no próximo programa a gente, né, deixa um pouco de lado essas questões conjunturais, né, que foram os atos terroristas do dia 8 e conversa um pouco mais historicamente, sociologicamente sobre a questão do conservadorismo. Falou? Obrigado, trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Um grande abraço.